Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre eu cansei de ser pobre. Quando eu uso essa expressão, qual o sentimento que vem dentro de você? O que você sente quando você ouve eu cansei de ser pobre? E eu quero dizer para vocês, eu quero contar a minha experiência. Eu comecei a ler a Bíblia quando eu tinha 14 anos. E a Bíblia, ela é um livro de prosperidade, ela é um livro de riqueza, ela não é um livro sobre pobreza. Só que a maioria das pessoas que vivem na pobreza é porque não conhecem a prosperidade desse livro. Ou porque se conhecem, não colocam em prática. E aos meus 14 anos eu comecei a ler esse livro e eu comecei a querer viver tudo que esse livro me ensina. E eu lia no livro que Deus, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o dono do ouro e da prata. Então eu dizia para mim mesmo, então meu pai é rico e eu sou rica. Eu desenvolvi em mim um sentimento de riqueza. E sempre assim, a Bíblia fala que eu sou filha do Rei dos reis. Então, se eu sou filha do Rei dos reis, automaticamente eu sou uma princesa. Então eu comecei a me importar como uma princesa. E isso não era simplesmente falar, eu comecei a implantar essas verdades na minha mente. Porque a Bíblia também diz que nós somos aquilo que nós pensamos. Somos quem pensamos que somos. E em todo o tempo eu me posicionava assim. E até hoje eu continuo, quando a pessoa diz, né, a Rose é rica, eu recebo, eu sou mesmo. Eu já tenho tudo que eu quero? Ainda não, mas terei. Mas tudo que eu tenho, eu compartilho. Porque eu aprendi a lei do contentamento. Eu aprendi a lei da prosperidade. Hoje eu moro numa casa muito próspera. Mas eu já morei numa casinha muito simples e numa ainda mais simples. Na minha infância ou na minha adolescência, eu morava 4 meses do ano para ajudar o meu pai no interior, em uma casa de 2 cômodos e que não tinha piso. E dentro daquela casa ali que não tinha piso, eu tinha o mesmo contentamento que eu tenho hoje, que moro numa ampla casa. Por quê? Porque eu já tinha dentro de mim o reino de Deus, o reino dos céus estabelecido. Então, se você cansou da pobreza, assim como eu cansei um dia, e eu comecei a ter sonhos grandes sonhos, eu queria viajar, eu queria ter coisas que eu não tinha, coisas simples que eu não podia ter. Mas eu já tinha 14 anos e já tinha formado em mim a mentalidade escassa. E isso é algo que nós precisamos ressignificar a nossa vida inteira, é dia após dia, conhecendo e buscando o conhecimento. E eu comecei uma busca pelo conhecimento. A minha vida inteira, eu ainda tenho muito para viver, mas desde os meus 14 anos, hoje eu vou fazer 41, o mês que vem. Eu tenho vivido um processo de aprendizagem. Eu amo aprender. Eu amo buscar o conhecimento, porque a Bíblia também diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então eu aprendi que se o que eu não tenho é pelo que eu não sei, então o que eu preciso fazer? Buscar o conhecimento. E o que nós vemos é as pessoas paralisadas no nível de conhecimento e que não querem mais buscar o conhecimento. E nós estamos aí vivendo num mundo que muda todo dia, toda hora o nosso mundo muda. Agora estamos nessa pandemia. 2020, já quase metade de 2021, vivendo num lockdown e tudo fechado. Por que será? É uma nova era que se iniciará para nós, uma era digital. E o que você tem feito nesse tempo de pandemia, que você está tendo mais tempo livre? Você tem buscado conhecimento? Você tem aprendido? Ou você tem assistido televisão o dia todo, só reclamado, assistido as notícias, tudo quanto é notícia?
que não agreguem nada na sua vida. Às vezes eu falo de mim de uma forma superficial, porque isso são crenças. Eu não falo de maneira tão objetiva, né? Mas vamos falar em números então, porque talvez eu acredito que é importante falarmos de número. Nessa pandemia, a pandemia começou em março do ano passado. Eu já estava num processo de conhecimento, de busca de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal, como eu já disse para vocês, há 3 anos. Tudo começou quando eu fiz uma pergunta: o que é ser cheia com o Espírito Santo? Desde os meus 14 anos eu já busco aprender, né? Eu fiz teologia, eu fiz faculdade, eu sou o que eu sou hoje pelo que eu me dispus a aprender. E 2020 começou tudo fechado, a pandemia, o que eu fiz? Eu me imergi ainda mais no conhecimento. Eu falei, e agora eu preciso começar a contribuir tudo aquilo que eu tenho aprendido, porque isso se chama transbordo. Porque eu queria transbordar, mas tinha ainda mentalidade escassa, mentalidade de não ser capaz de fazer. E aí nós precisamos nos conectar a pessoas que estão fazendo as mesmas coisas que nós, pessoas que falam a mesma linguagem que nós. Se você tem vontade de sair da situação atual que você está, se você não está pleno, porque nós sabemos quando estamos plenos na nossa forma de viver, você precisa se conectar a pessoas, você precisa admirar pessoas. Quem são as pessoas que você admira? Ou você acha que você é suficiente? Você e Deus, suficiente? Não. Nós somos completos em Deus, mas nós precisamos um do outro. Somos seres relacionáveis. A Bíblia fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ali, Salmos vai falando, né? O Senhor lhe ordena a bênção para sempre. A prosperidade, ela está na união, ela não está na solidão. A Bíblia fala assim que aquele que se isola, ele insurge contra a própria sabedoria. A Bíblia fala que nós somos sal, que nós somos luz. Luz é para colocar sobre uma mesa, é para todo mundo te ver. Você não pode se esconder, você precisa se mostrar. Só que para nós nos mostrarmos, nós precisamos estar cheios de bondade ou de maldade. Porque tem gente também que está cheio de maldade e se mostra. Mas você precisa estar cheio de alguma coisa. Então defina do que você quer se encher, se você quer se encher de maldade ou se você quer se encher de bondade. Mas o meu público é aquele que quer se encher de bondade. Então se encha com o Espírito Santo. Se você está vivendo uma situação atual que não está satisfeita, se encha com o Espírito Santo, que é ser bondosa, ser amorosa, ser misericordiosa, ter disciplina, ter domínio próprio. E esses dois aqui, ter disciplina e ter domínio próprio, é fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. E a frase que eu iniciei hoje foi: eu cansei da pobreza, eu cansei de ser pobre. E há 3 anos atrás, eu trabalhava de uma forma que eu ganhava muito. Eu fui diretora na Mary Kay, como eu disse, eu vou dar nomes, né? Às vezes eu não dou nome, porque eu não me importo em me aparecer. Mas às vezes é preciso que nós apareçamos. Eu fui diretora por 7 anos na Mary Kay e eu tive um salário muito gratificante. Foi com esse salário que eu ajudei meu esposo a construir a nossa casa. Só que eu tinha uma crença de escassez dentro de mim que eu não conseguia passar o limite que eu ganhava, porque eu achava que eu não podia. Eu achava que era errado ganhar muito dinheiro. E eu sei que você tem essa crença também, porque aprendemos isso. Então, precisamos ressignificar essa crença. E foi onde que começou. Eu me deparei com o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, o coach. E eu me apaixonei ainda mais, porque tudo que eu aprendia lá no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento humano, fazendo o curso de coach, eu já sabia. Estava tudo na Bíblia, a Bíblia já fala. Só que eu não colocava em prática, eu não praticava. Essa é a questão. E eu resolvi transbordar, porque eu sei
que muitos de vocês também sabem o que é certo, mas não agem, mas não fazem, porque tem uma crença limitante, uma crença de escassez dentro de nós e que nós precisamos vencer isso. E como que vence isso, Rose? Somente através do conhecimento. Você precisa buscar o conhecimento acima do ouro e da prata. É o que a Bíblia fala. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente todos os dias. É todos os dias. Não é só um mês, não é só um ano, não é só 2 anos. Porque o que eu tenho é o hoje. Então, todos os dias eu preciso fazer o que eu quero fazer para alcançar aquilo que eu quero daqui 10 anos. As pessoas não nos ensinam isso. Não nos ensinam a ter planos extraordinários de futuro. E a Bíblia já fala que o povo que não tem uma profecia perece. Nós precisamos ter uma visão extraordinária de futuro escrita. Qual é a sua visão? O que você quer para a sua vida daqui 10 anos? Eu não tenho certeza se eu vou estar viva daqui 10 anos, mas eu também não tenho certeza se eu vou estar morta. Eu espero a vinda de Jesus para hoje, mas eu não sei se ele vai vir daqui 5, daqui 10, daqui 30. Porque ele falou que não sabemos, nem os anjos, nem ele, homem, sabia, somente o Pai que está nos céus. Quando eu cheguei para Jesus, eu achava que eu não ia nem casar, porque o meu encontro com ele foi verdadeiro. E eu queria que ele voltasse para mim. Então eu pensava, não vou estudar mais, não vou casar, porque Jesus vai voltar. Tem muitas solteiras hoje que falam, Jesus volta só depois que eu casar. Eu não. Eu achava que eu não ia casar, porque Jesus ia voltar antes de eu casar. Tão grande era o meu amor por ele. Mas os anos se passaram. E eu terminei de estudar, fiz faculdade, fiz vários cursos, casei, tô aqui já, vou fazer 17 anos de casada. E ele não voltou. A questão é que as pessoas colocam uma crença na cabeça de que não podem ter planos para o futuro e não agem no agora e vivem uma vida medíocre. E não é essa a vida que Deus tem para nós, uma vida medíocre. Deus tem para nós uma vida e uma vida em abundância. É só você buscar o que significa abundância. A Bíblia fala que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus ele veio para que nós tenhamos vida e nós a tenhamos em abundância. É o resumo do evangelho, é isso. E aí você precisa definir, se a sua vida é uma vida escassa, não é Jesus que está reinando. Não, Rose, mas você está pregando agora a teoria da prosperidade? Eu prefiro a teoria da prosperidade do que a teoria da pobreza. Porque quem é pobre é o diabo, não é Deus. Deus é rico. Outra crença que precisamos ressignificar em nós. Mas o meu ensinamento não é teoria de nada. O meu ensinamento é vivência, é observação de 25 anos andando com o povo de Deus. E eu vejo um povo escasso porque lhe falta conhecimento, porque não se debruça sobre o conhecimento. Porque as pessoas ficam o dia inteiro assistindo televisão, 4 horas assistindo televisão, não sei quantas horas vendo notícias sobre Covid. Para que você é médico? Você vai conseguir criar uma fórmula para vacina? Porque se você conseguir contribuir sobre isso, tá tudo certo. Você ficar aí ouvindo todas as notícias. Mas se você é um cidadão comum e não pode contribuir com isso daí, vai cuidar da sua vida, da sua família, vai aprender, vai fazer exercício físico, se desenvolver como pessoa, do que ficar aí ouvindo um e outro. Daqui a pouco você tá em depressão, você tá doido, você tá preso dentro de casa e quem era para estar preso tá solto. Porque estamos vivendo essa mudança de realidade. Mas por quê? Porque eu não me posiciono. Eu faço aquilo que eles mandam eu fazer. E quem manda na sua vida? Eu preciso aprender a mandar na minha vida. A me posicionar. Jesus, ele nos convida para isso. Jesus, ele nos convidou a nos posicionar. E então, como eu estava dizendo, 2020 começou a pandemia. Eu já estava nesse processo de desenvolvimento humano. O que eu fui fazer? Estudar sobre finanças. E aí, o que eu estava fazendo em março? Investindo na Bolsa de Valores, porque agora eu já sou investidora. E aí eu já
Há um ano atrás eu já queria ter gravado um canal no YouTube, mas a timidez, achava que não era capaz de fazer, não fazia. Mas aí com a pandemia, com as lives, eu comecei a ter contato com pessoas que pensam igual eu e que começou a me colocar para frente, criei o meu canal no YouTube. E comecei a escrever 2 livros. 2021 começou. E eu vi as pessoas fazendo live, quão desafiador eu achava fazer live, porque a minha personalidade, eu sou introvertida. Eu não sou uma pessoa que faz graça. Você vê quando eu falo, né? Não é que eu tô brava, é o meu jeito. E eu preciso me aceitar do jeito que eu sou. Fazer 31 dias de live gravando só provérbios para contribuir. E o Espírito Santo falou no meu coração, por que não fazer o ano inteiro, lendo a Bíblia toda e comentando, se você ama a minha palavra do jeito que você fala que ama? Um desafio gigante para mim, ficar aqui diante, agora eu já estou acostumada, mas no início, um desafio gigante ficar aqui diante dessa câmera falando para você aí do outro lado. E às vezes, né, não tem ninguém e eu falo, às vezes tem 2, 3. Hoje estamos aqui com a Camille, a tia Sirlene, a Andréia e a Marley. Bem-vindas! Mas eu já fiz várias sem ter ninguém. Mas eu deixo ela salva, depois eu vou lá, 25 pessoas acessaram. Aí tá o quê? Na mentalidade, na ação de aproveitar aquilo que eu tenho, aquilo que eu tô fazendo. O quanto você é proativo, o quanto que você consegue criar da situação que você tem. E agora, o mês que vem, eu vou lançar o meu primeiro livro. Tá borbulhando dentro de mim. Mas a gente precisa pôr data para as coisas. Porque esse primeiro livro, ele já podia ter saído. Só que eu fico procrastinando. E aí o que eu resolvi? Resolvi colocar data. Até o meu aniversário já vai ter um livro prontinho. Vou ficar sem dormir? Vou dormir mais tarde, acordar mais cedo? Vou, mas esse livro vai estar pronto até o meu aniversário, 14 de abril. E aí, por quê? Porque eu cansei da pobreza. O que é pobreza? É improdutividade. Precisamos ser produtivos. E isso é produtivo por hoje. O que você fez hoje que está te deixando mais perto daquilo que você quer ser? E aí nós precisamos nos conhecer. Por isso eu gosto tanto do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento pessoal. Precisamos nos conhecer. Quem sou eu? O que a Rose gosta de fazer? O que a Andréia gosta de fazer? O que a tia Sirlene gosta de fazer? O que a Marley gosta de fazer? Faça essas perguntas para você. E aí comece a fazer todos os dias um pouquinho daquilo que você gosta de fazer. Ai, mas eu não estou preparada, eu não dou conta. Faça um pouquinho. Que a hora que você for fazendo um pouquinho, você se fortalece. Quando eu comecei a gravar a primeira live aqui, parecia que eu ia morrer. Mas hoje eu já tô normal. Tô boa? Não. Mas eu já fiz isso por 3 meses. Então eu criei o hábito, já virou um hábito para mim acordar todos os dias da manhã e fazer a live. É o meu devocional. Então precisamos aprender a criar hábitos de pessoas bem-sucedidas, de quem nós queremos ser. Olha para as pessoas que têm uma vida bem-sucedida, olha para os hábitos dela. Cuida do corpo, cuida da saúde, cuida da alimentação, cuida da mente. Como que eu cuido da mente? Buscando conhecimento, leitura, ler livros. Outra crença limitante que eu tinha, eu só podia ler a Bíblia e livro da Bíblia. Só que há 3 anos atrás eu comecei a ler outras literaturas, outros livros. Que aí, quando eu vejo, fala da Bíblia também, só que fala numa linguagem diferente. Porque quando você lê um livro falando sobre desenvolvimento humano, por exemplo, O Poder da Ação, de Paulo Vieira, quando você lê Métricas da Riqueza, de Paulo Vieira, quando você lê até Mais Esperto do que o Diabo, de Napoleão Hill, quando você lê Quem Pensa Enriquece, quando você lê esses livros, estou lendo agora, ouvindo, né, no caso, Poder Sem Limites, de Tony Robbins,
Eles falam da Bíblia, tá tudo na Bíblia o que eles falam. E eu tinha uma crença limitante de que eu não podia ler esses livros. Quando uma pessoa me indicou ler o livro O Segredo da Mente Milionária, eu confesso que eu abominei. Eu falei, eu não posso ler esse livro. Como assim eu vou ler O Segredo da Mente Milionária? Tão escassa era a minha mentalidade. E eu já li esse livro 3 vezes. E eu indico para você, O Segredo da Mente Milionária. É maravilhoso. E ele só fala da Bíblia. Tudo que está na Bíblia é o que o livro fala. Porque a Bíblia, ela é um parâmetro para tudo aquilo que é bom. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que edifica está na Bíblia. Então precisamos primeiro conhecer a Bíblia e depois começarmos a buscar o conhecimento lá fora e ressignificar o conhecimento que nós aprendemos lá fora para dentro da Bíblia. E assim nós vamos mudando os nossos drives de pobreza, de escassez, de escravidão. Porque é de escravidão. E a Bíblia fala que éramos escravos. O prazer de Deus é nos libertar da escravidão. O povo de Deus vivia lá no Egito escravo. O que Deus fez? Levantou Moisés para libertar o povo. E o que aconteceu com o povo? Tinha uma terra prometida do outro lado para o povo. O deserto era para durar só 15 dias, ou menos. Ou no máximo, vamos supor aí, 1 mês. O deserto durou para eles 40 anos e eles não alcançaram a terra prometida. Por quê? Por causa da mentalidade. Só por isso. Eles sentiam saudade da cebola, eles sentiam saudade de trabalhar morrendo. Eles preferiam ficar ali cortando pedra, fazendo pirâmide, a vida inteira morrendo, do que serem livres. Porque a mentalidade deles não era de liberdade, era de escravidão. A nossa mentalidade, antes de virmos para Jesus, antes de termos o conhecimento da palavra de Deus, é uma mentalidade escrava, é uma mentalidade de trabalhar para o outro. As faculdades não nos ensinam a ser livre. A faculdade nos ensina o quê? Estudar 5, 10 anos para quê? Para trabalhar para o outro. As faculdades não nos ensinam a empreender, a sermos donos da nossa própria vida. Então precisamos ressignificar isso. Então, se você, assim como eu, cansou da pobreza, cansou de não poder fazer aquilo que você quer fazer, na hora que você quer fazer, comece a agir diferente hoje. Comece a cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. É o que eu digo aqui todos os dias. Como? Se conectando em primeiro lugar com o Criador. Ressignificando as suas crenças de pobreza, porque começa tudo aqui na mente, para depois externalizar. Começa reafirmando a sua identidade, que é de imagem e semelhança do Criador. Comece a ler a Bíblia. Eu estou aqui todos os dias, 6h17, lendo essa Bíblia com você, comentando com você, trazendo uma palavra de ânimo para você. Se você não pode às 6h17, assista depois. Assista enquanto você lava uma vasilha, enquanto você passa uma roupa, enquanto você faça qualquer coisa. Eu nunca faço algo que eu não preciso pensar agora que eu não estou aprendendo. Porque eu aprendi a buscar o conhecimento, eu quero ressignificar. Para eu mudar, eu preciso ressignificar as minhas crenças da minha mente. Então, em todo o tempo que eu estou fazendo uma atividade que eu não preciso pensar, eu estou aprendendo. Porque hoje nós temos o quê? Os podcasts, temos os audiobooks. Tem um aplicativo que é o 12 Minutos. Ele é pago. Só que se você ouvir um livro só por dia, você não precisa pagar. Eles liberam todos os dias um livro para você. Baixe esse aplicativo 12 Minutos e ouça um livro todos os dias. Então eu estou lavando vasilha, eu estou lá ouvindo um livro. Eu estou passando uma roupa, estou ouvindo um livro. Estou colocando uma roupa para lavar, estou ouvindo um livro. Estou ouvindo um áudio. Estou aprendendo inglês. Mudando as minhas crenças, mudando os meus drives mentais. Porque se eu não mudar, nada vai mudar na minha vida. Porque é a Bíblia que fala que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eu sou aquilo que eu penso ser. Bíblia, quem você pensa que você é? Porque é quem você pensa que você vai se tornar. Eu estava cheia de crenças limitantes lá atrás.
mas eu pensava que eu era uma princesa, que eu sou uma princesa. Eu acredito que eu sou a imagem e a semelhança do Criador. O meu pai é dono do ouro e da prata. Ele veio, ele morreu para que eu tivesse vida e a tivesse em abundância. Só que qual que é o segredo? É eu fazer. Porque a gente fica orando achando que Deus vai fazer por nós. Não, é eu que vou fazer com a graça dele, com a ajuda dele, porque agora eu encontrei com ele. Ele é a sabedoria. Ele é o conhecimento. Jesus, o Evangelho de João 1 começa falando assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então quem é Jesus? Jesus é a palavra de Deus. Tudo foi feito por ele e para ele. Nada do que foi feito sem ele teria feito. Todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Foi feita para Deus. Para a palavra de Deus, que é Jesus. E a palavra de Deus hoje está aqui. Precisamos acreditar que esse livro é a palavra de Deus. Porque se nós não acreditarmos que esse livro é a palavra de Deus, vamos continuar vivendo uma vida escrava, uma vida escassa. Mas para vivermos a vida abundante que esse livro nos promete, é preciso um posicionamento meu todos os dias. É não me conformar com esse mundo, está lá em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Precisamos renovar nossa mente todos os dias. Dá trabalho? Dá. Quem falou que era de graça? Quem falou que era fácil? Não é fácil, mas é possível. E outra coisa que nós precisamos aprender, a sabedoria, ela é de graça, porque ela é um dom de Deus. Mas o conhecimento, ele é pago. A Bíblia fala assim, a sabedoria Deus nos dá, mas nós precisamos adquirir o conhecimento. Como que se adquire alguma coisa? Pagando, comprando ou pedindo. Mas é de alguma forma. E com que você paga o conhecimento? Tem duas formas de pagar. Com a moeda, dinheiro, ou com o seu tempo. E o seu tempo é a moeda mais preciosa que você tem. Onde você tem investido o seu tempo? Define aonde você está hoje, define os seus resultados. Os seus resultados é onde você investiu o seu tempo durante a sua vida. Se você investiu o seu tempo em conhecimento e buscou sabedoria para colocar em prática aquilo que você aprendeu, você está num nível hoje. Mas se a sua vida você gastou em trabalhar, sem pensar por que estava trabalhando, porque é obrigado a trabalhar, fazendo o que não gosta, porque se você trabalha fazendo aquilo que gosta, continue. Mas tem gente que é infeliz naquilo que trabalha, mas continua trabalhando porque nem pensa, acha que não é capaz de fazer uma coisa diferente. Mas eu digo para você, se você não é satisfeito naquilo que você faz, você é capaz de fazer outra coisa. Porque você é capaz de herdar a terra prometida. Deus, ele não te fez para viver infeliz, insatisfeito. Porque imagine você trabalhar em algo que você não gosta por 8, 10 horas por dia. Você não tem ânimo para fazer mais nada, porque você passou 8, 10 horas por dia insatisfeito. E nós só transbordamos quando nós estamos felizes, quando nós estamos contentes. E o que aconteceu com os escravos do Egito foi isso. Eles eram escravos, Deus queria libertar e queria dar para eles a terra prometida. Só que aí, quando eles viram que a terra prometida tinha gigante, eles disseram assim, não podemos conquistar essa terra prometida. Eles queriam voltar para ser escravos novamente. Só que Josué e Caleb, eles eram mais novos, eles não tinham tanto pensamento de escassez e de escravidão na vida deles. Eles falaram assim, foram 12 espias espiar a terra. Quando voltou, 10 falou, não podemos, porque a terra é grande, a terra é de gigante e nós não podemos. Somos escravos, nascemos para fazer pirâmide de pedra e quebrar pedra. Josué e Caleb falou assim, realmente é desafiadora a terra, tem gigantes, mas a terra é maravilhosa. Os frutos que tem lá,
A terra é uma terra que mana leite e mel. Mas se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. Se posicione assim. Se o Senhor se agradar de você, você pode fazer o que você quiser. Será desafiador, terá gigantes para você lutar. Mas você pode. Mas é você que vai levantar e vai fazer. Não é Deus que vai fazer por você, não. É outra crença que precisamos mudar. É Deus através de você. Quando o povo estava clamando ali para o mar se abrir, o que Deus falou? Por que vocês estão clamando? Marchem. Deus ele fala assim, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolhe hoje o que você quer. É eu e você que escolhemos todos os dias se nós queremos a bênção ou se nós queremos a maldição. Gente, eu não sei porquê, mas eu levantei e é isso que Deus colocou no meu coração hoje. Precisamos nos irar. A Bíblia fala assim, ireis e não pequeis. Precisamos nos irar com a pobreza, com a escassez, com aquilo que nos afasta da vida abundante que o Criador tem para nós. E precisamos todos os dias buscar aquilo que nos aproxima da vida que nós queremos. Eu não tinha muita clareza lá nos meus 14 anos o que eu queria, mas eu sabia que eu não queria continuar trabalhando na roça como eu trabalhava. Sou muito grata, eternamente grata pelos meus pais, pela vida que eu tive até os meus 19 anos, que foi quando eu saí de casa para cuidar da minha vida. O que eu sou hoje eu devo a eles, porque eles são a minha base. Não tem ressentimento, só tem gratidão. Mas eu sabia que eu não queria passar o resto da minha vida sem poder fazer uma viagem, sem poder conhecer o mundo. Se você falar, Rosa, o que você mais gosta de fazer? Viajar, conhecer o mundo. É o que eu amo fazer, porque tem um espírito de liberdade dentro de mim. Porque eu acredito que eu estou aqui nessa terra para reinar sobre a criação. E como que eu reino sobre a criação? Explorando. Eu sou uma exploradora. Então você precisa ter dentro de você o que você gosta de fazer e ir buscar. E eu fui buscar. Então aos meus 19 anos eu saí. E eu comecei a buscar aquilo que eu queria. E eu estou buscando até hoje. E eu sei. Eu vou fazer 41 anos o mês que vem. Daqui 20 anos, eu vou estar muito melhor do que eu estou hoje. Porque eu não vou parar de buscar. Todos os dias eu vou buscar com todas as minhas forças o que eu quero para daqui 20 anos. Porque eu já sei o que eu quero para daqui 20 anos. Eu já sei a pessoa que eu quero ser, eu já sei quem eu quero ajudar, eu já sei, eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Porque essa vida, se a nossa vida não faz sentido para outras pessoas, não vale a pena viver. Então pare hoje, pare 2 minutos e pega um caderno e escreve quem eu quero ser. Quem eu sou hoje, escreve quem eu quero ser, o que eu quero para a minha vida daqui 5 anos. Coloca 5 anos. E comece a fazer hoje aquilo que você quer para daqui 5 anos. Não fica pensando nos 5 anos, faz uma meta bonita. Mas começa a fazer hoje um pouquinho. Porque daqui, se você fizer um pouquinho, talvez a meta vai ser grande, talvez é comprar uma casa. Talvez é fazer uma viagem. Talvez é uma cirurgia, não sei. Né? Eu gastei 15 mil para fazer o meu curso de coaching. Eu contei isso para uma conhecida, ela falou assim, se eu tivesse 15 mil, eu colocava o peito e fazia a barriga. É a crença dela. Então, talvez, é isso que você tem vontade, é o seu sonho, fazer a barriga e o peito. Eu não sei qual é o seu sonho. O meu é conhecer. Eu pago caro para fazer um curso, para adquirir conhecimento. Porque eu sei que o que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque a hora que eu aprender, eu vou ter. Porque eu tenho sabedoria para colocar em prática aquilo que eu aprendo. Porque o segredo está em você colocar em prática aquilo que você aprende. Então, busque o conhecimento sim. E conheceu, teste, coloque em prática tudo aquilo que você aprende. Assim você vai alcançar os seus objetivos. É agindo, é com o poder da ação que você vai alcançar os seus objetivos.
Você do YouTube, não deixa de deixar o seu joinha. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com outra pessoa. Precisamos nos posicionar e agir em direção àquilo que nós cremos e àquilo que nós queremos. E se fizer sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Deixe um comentário abaixo na live, por favor. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito. E não se conforme com esse mundo, mas busque o conhecimento, busque transformar a sua mente todos os dias. Porque a hora que você transformar a sua mente, o seu mundo será transformado. Você vai adquirir tudo aquilo que você quiser ter. Porque no mundo, por isso que a Bíblia fala que nós não podemos nos conformar com o mundo. Como que o mundo ensina? Primeiro você precisa ter, para depois fazer e para depois ser. Essa é a pirâmide do mundo. Ter, fazer e ser. Por quê? Se eu não tenho, eu não faço. E se eu não faço, eu não sou. É assim que o mundo ensina. Só que está errado. O certo é, primeiro, você fortalece quem você é, a sua identidade de imagem e semelhança do Criador. Depois você aprende a fazer e depois você tem. O ter é um processo de quem você é e do que você faz. A sua crença é, eu não faço porque eu não tenho. Se eu não tenho, automaticamente eu não faço. E se eu não faço, eu não sou. Então você vive uma vida que se você não faz, se você não tem um plano, se você não manda na sua vida, alguém vai mandar. A hora que você aprende, que você precisa aprender a ser, fortalecer o seu ser, o seu eu. Depois você aprende a fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você nasceu para fazer. O ter vai ser uma consequência, só que é um processo. Não é da noite para o dia. A questão é que nós queremos tudo no imediato. Eu não tenho paciência. Quando eu falo de conhecimento, eu falo de um conhecimento válido, aquilo que você quer, o que você gosta de fazer. Porque às vezes a pessoa tem muita teoria e não tem prática. Então a prática ela é muito mais interessante do que a teoria. Eu gosto de cozinhar. Não precisa ir para a faculdade, fazer um curso de nutrição, não sei quantos dias. Vai aprender a cozinhar com chefes que hoje em dia na internet está aí ensinando a cozinhar. Então é aprender a fazer. Primeiro descobre quem você é, o que você gosta de fazer, as coisas que você valoriza, os princípios que você tem. Você precisa ter isso bem estabelecido dentro de você. Depois você vai aprender a fazer aquilo que você gosta. E depois o ter é uma consequência. E aí precisamos ressignificar as nossas crenças. E lembre-se, você já é abençoado com toda sorte de bênção nos lugares espirituais. Só precisamos acessar essas bênçãos pela fé, com coragem, com ousadia. Precisamos ser corajosos, ousados como os filhotes do leão, porque temos um Deus todo-poderoso que age através de nós.